Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses, seremos autossuficientes na produção de vacinas. O Brasil já ocupa o 5º lugar mundial em doses aplicadas. E até o meio do ano, vacinaremos a metade da população brasileira vacinável. A vacinação de todos não só salvará mais vidas, como também terá papel crucial em evitar o agravamento da crise econômica e social. Hoje, vai ser um dia de confusão de números sobre quais doses, quantas doses vão estar disponíveis para a população brasileira, para a gente tentar avançar nesse nosso difícil e muito lento processo de vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso país. Garantir a proteção desse grupo prioritário até o meio do ano é uma excelente notícia. A grande questão é se a gente vai realmente conseguir cumprir esse cronograma dado pelo Ministério da Saúde. E claro, como você disse, Roberta, ainda esperando novos acordos serem assinados, como, por exemplo, a vacina da Janssen, a vacina indiana também, a vacina russa. É continuar acompanhando isso. É ruim que não tenhamos aqui, pelo menos até agora, desenvolvido uma vacina com tecnologia própria. Estamos muito atrasados, né? Outros países do grupo BRICS já fizeram isso. Então, sim, ter um IFA brasileiro, ainda que com tecnologia importada, já é um grande passo. O problema é que isso demora um pouquinho, né? Alguns meses, né? Com 2.000 e poucos mortos por dia. Quantos mortos haverá até chegarmos ao IFA brasileiro? O quadro que foi mostrado há pouco de vacinas também é animador, mas há uma demora, né? O problema todo foi aquela história do pecado original. O governo brasileiro demorou a comprar vacinas, investiu corretamente na vacina de Oxford, mas deixou de comprar outras. Então isso é a grande questão. É urgente, não dá mais para adiar e essa demora acaba de nos custar a trágica marca de 300 mil vidas perdidas para a Covid. A vacinação no Brasil precisa acelerar. A enxurrada de fotos aí de idosos fofinhos recebendo a vacina pode fazer parecer até o contrário, mas as coisas não vão nada bem não por aqui. Até o começo dessa semana, só 5,5% da população brasileira tinha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid. E as perspectivas já para abril são nada otimistas. Tem gente dizendo pessimistas e eu vou explicar por quê. Na última quarta-feira, o Ministério da Saúde reduziu, gente, pela 6ª vez, isso que você ouviu, 6ª vez, o número de doses previstas para abril. Serão 10 milhões a menos do que a pasta esperava, já que a Fiocruz não vai conseguir entregar todas as vacinas prometidas e a Pfizer foi tirada aí da conta, da planilha, né, para ser mais precisa. A consequência de todos esses atrasos fica escancarada quando a gente olha para o ranking mundial de vacinação da Universidade de Oxford. O Brasil, até então, um dos países referência em vacinação no mundo, ocupa a posição de número 73, se considerarmos a quantidade de doses aplicadas por 1.000 habitantes. Seguimos contabilizando problemas na imunização, então, contra a Covid-19. Bom, quem me ajuda a apontar os erros e também aí os caminhos para superá-los no enfrentamento à pandemia no nosso país é o Gonzalo Vencina. Ele é sanitarista e também ex-presidente da Anvisa, ou seja, sabe tudo que está de errado e tudo que precisa ser consertado. Gonzalo, muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu ter a oportunidade de dialogar com os espectadores, os ouvintes aí da CNN. Vamos lá, Gonzalo, para o que está sendo destacado nas últimas horas de mais importante no noticiário, é essa, então, iniciativa que parece que será de fato, nós não sabemos ainda, né? De uma coordenação nacional de enfrentamento à pandemia. Passamos dos 3.000 mortos por dia, passamos aí dos 300 mil mortos pela Covid, estamos numa situação absoluta de penúria de vacinas. Essa coordenação que a gente viu ali na foto, presidentes dos poderes, alguns governadores e também alguns ministros, essa coordenação precisa apontar de verdade para o quê?
nesse momento, já que temos tão poucas vacinas disponíveis de fato no mundo para vacinar a população brasileira? Olha, eu acho que a questão da organização e gestão das ações não é um detalhe. É fundamental que a gente tenha um mínimo de estrutura para responder às necessidades de organizar os recursos que nós temos para enfrentar uma situação tão complexa quanto a da pandemia. Nós temos que conseguir usar melhor o pouco de vacinas que nós temos, mas que vai crescer, e temos que ter condição de usar melhor essas vacinas. Temos que conseguir coordenar os esforços nos estados para a redução do número de casos. Isso não pode ser uma ação isolada, cada cidade, cada estado, tem que ser uma ação mais coletiva. Temos que conseguir resolver essa questão, minorar a questão da falta de oxigênio e de cilindros. Temos que reduzir o impacto da falta de anestésicos e relaxantes musculares. Então, tudo isso, tem mais coisa por aí, leitos de UTI, etc., tudo isso exige um mínimo de coordenação. Uma das coisas que o Brasil não tem tido é governabilidade sobre essa crise. Então, a tentativa de criar algum modelo de governança, porque eu acho que isso é uma tentativa, acho muito difícil que dê certo, mas enfim, eu torço para que dê, será importante. Gonzalo, quando a gente viu ali naqueles pronunciamentos que foram feitos logo após aí o término da reunião, infelizmente ali, apesar de todos os problemas que nós estamos vivenciando, o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre medicação precoce, preventiva. Como é que a gente equaciona isso com a verdade dos fatos? Meu Deus, esse caso é mais complicado ainda, porque no mundo inteiro, nenhum país está utilizando mais essa ideia dos medicamentos preventivos, precoces, seja lá o que for. Só o Brasil continua insistindo nisso. Não tem mais jeito da gente discutir. Não existe nenhuma prova de que esses medicamentos façam qualquer tipo de efeito positivo. O que já existe e começam a sobrar são as provas de que sim, tem efeitos colaterais. Nós já temos pelo menos 3 casos de transplante de fígado por causa da ivermectina. Muitos casos de arritmia cardíaca por causa da cloroquina. Então, é inacreditável que o presidente e os filhos dele, sei lá, médicos, eu sei que existem muitos médicos, alguns ligaram para mim e falaram assim, você é contra o uso precoce? Eu falei, eu sou contra. Então, quer dizer, você é a favor de não fazer nada? Como eu sou a favor de não fazer nada? Eu sou a favor de fazer coisas que funcionam. Coisas que não funcionam, não tem cabimento. Mas, olha, rezar é um negócio que, para quem acredita, é um santo remédio. Então, vamos propor que as pessoas rezem, mas usar um remédio que não funciona não tem cabimento, horas bolas. Essa coisa do presidente voltar sempre a esse tema é de uma irresponsabilidade brutal, porque as pessoas olham nele e veem um exemplo e começam a tomar esses remédios. E é óbvio que esses remédios não fazem efeitos, mas têm efeitos colaterais, o que é muito grave. Não dá para discutir esse assunto, é muito difícil. É muito grave, sem dúvida. Agora, Gonzalo, sobre a vacinação em si. A gente está vendo aí a vacinação indo a passos muito lentos, né, no nosso país. Em alguns locais está menos ruim, em outros está mais ou menos. E estamos vendo iniciativas de lideranças locais com esses mega feriadões, né? É uma tentativa mesmo de deixar as pessoas sem locomoção, sem a obrigatoriedade de ir trabalhar, porque é feriado. Muita gente não trabalha no feriado, não é meu caso, trabalharei. Como é que é isso? Isso de fato funciona quando a gente bota essa cerca para diminuir de verdade a circulação junto com medidas de restrição? Isso pode de fato dar uma segurada na escalada dos números da pandemia, já que do outro lado a vacinação ainda é muito lenta? Veja, se houver uma redução do número de encontros, pessoas com pessoas fora de casa, nós teremos obrigatoriamente uma redução do número de casos. Reduzir o número de encontros é igual a reduzir o número de casos. Nós temos que trabalhar para isso. Essa proposta que os estados, os municípios têm feito, ela está comprovada. Portugal, há pouco tempo atrás, era o pior país da Europa em número de casos e óbitos por 100 mil habitantes. Fez um lockdown absolutamente rigoroso. Hoje, Portugal é o melhor país da Europa. Araraquara fez isso aqui em São Paulo.
fez um lockdown rigoroso, não podia nem ir no supermercado. O supermercado só podia entregar por delivery. Pois bem, reduziu o número de casos. Então, ignorar a importância do isolamento social, dizer que isolamento social não funciona, é de uma ignorância monstruosa. Quer dizer, negar que o encontro de pessoas com pessoas diminui o número de casos, negar isso é de uma ignorância sem tamanho. A doença não é pega por magia. A doença é pega quando nós encontramos um aerosol. E quando eu atravesso o aerosol, que é um fruto da respiração de uma outra pessoa que não está usando máscara, quando eu atravesso esse aerosol, eu me infecto. Então, se não houver encontros, não haverá infecção. É tão difícil de explicar a obviedade disso, que quando aparece uma pessoa que nega isolamento social, eu fico sem voz, porque é difícil explicar. Olha, se você não sair na rua, você não encontra o vírus. Só isso. Então, temos que conseguir diminuir o número de circulação de pessoas nas ruas para conseguir diminuir o número de casos e para conseguir diminuir o colapso da rede hospitalar. Essa é uma questão fundamental. Não tem outro argumento. E temos que conseguir que o Ministério da Saúde funcione, né? Esse negócio da vacina é uma coisa fundamental, mas o Ministério da Saúde tem que melhor estruturar a questão da vacinação. Como assim? O que é melhor estruturar? Já que a gente não vai ter mais vacina tão rapidamente, né, Gonzalo? Eu acho que a partir de abril nós vamos ter um pouco mais de vacina, porque apesar da Fiocruz ter dito que não vai entregar os 40 milhões de doses, vai entregar 30 milhões de doses. Os 30 milhões de doses da Fiocruz, uns 14 milhões de doses do Butantan, vão chegar aí a uns 40 e poucos, 44 milhões de doses em abril. Coisa que nós não tivemos nenhum mês até agora. Abril vai ser, de fato, o início dessa redenção. E eu espero que a partir de abril a Fiocruz não nos dê nenhum susto. O Butantan não está nos dando susto. O que ele disse que ia fazer, está fazendo. Isso é uma coisa que nós temos que cobrar do Butantan e da Fiocruz. Menos sonho, mais notícia de verdade. Essas duas instituições é o que nos sobrou no meio dessa crise. Elas têm que ser absolutamente transparentes. E a Fiocruz já claudicou pelo menos 3 vezes nesta crise. Eu tenho um imenso respeito e amor pelas duas instituições, mas elas têm que ter um imenso respeito e amor por nós também. O Ministério da Saúde, veja, se você entrar lá no site do Ministério, você busca lá o boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância à Saúde, volume 52, número 9, de março de 2021. Lá tem uma tabela que mostra o número de efeitos adversos que as vacinas estão dando por faixa etária. E aparece, são casos em investigação, casos na faixa de 0 a 4 anos e na faixa de 15 a 19 anos. Olha as bolas. Esta vacina não pode ser aplicada em crianças. Essa vacina não pode ser aplicada em jovens. Ela não foi testada. Como é que tem casos de 0 a 4 e de 15 a 19? E no texto do boletim não existe nenhuma informação sobre o que está sendo feito com isso. A função da Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde é investigar essas coisas. E de repente, você entra lá no site, entra nesse documento e tem lá um gráfico. E sobre o gráfico, nenhuma palavra. Como é que é aceitável que crianças de 0 a 4 anos tenham que receber essa vacina? Qual a explicação para isso? Qual é a responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, sobre a aplicação dessas vacinas? Qual é a responsabilidade do Ministério da Saúde, que é o responsável pelo PNI em relação a esses casos? Isto é uma vergonha. Tem que ser apurado, né? Assim como tem que ser apurado gente que passou na frente, gente que se valeu do seu cargo, gente que deu carteirada no Brasil inteiro. O Ministério da Saúde é absolutamente ausente desta gravíssima crise sanitária que varre o povo brasileiro. Faltou oxigênio em Manaus, não é comigo. Está faltando medicamentos anestésicos. Agora parece que acordou, mas até agora de pouco não era comigo. Que é isso? Gonzalo, em relação à expectativa do novo ministro, nós estamos falando de um médico, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma pessoa que tem um histórico. Não é possível que as coisas vão continuar no mesmo pé. O cara aceitou durante 2 semanas ser um fantasma. O cara não só aceitou, eu queria que desse certo, eu torci que desse certo. As primeiras entrevistas que eu me manifestei sobre o Queiroga, que eu não conheço pessoalmente, eu desejei tudo de bom para ele. Aí ele aceitou essa fantasia de fantasma. Depois
perguntado sobre o que ele ia fazer, o que ele disse que ia visitar as UTIs para comprovar que elas estavam cheias. Quer dizer que a imprensa, o Brasil inteiro, está mentindo para o Brasil inteiro de que as UTIs estão cheias, de que não existe mais vaga. Por que está faltando cilindro de oxigênio? Está faltando cilindro de oxigênio porque pacientes estão ficando onde não deveriam ficar, nas UPAs. Por que estão ficando nas UPAs e não indo para os hospitais? Porque não tem vaga nos hospitais. E as UPAs não foram feitas para receber esses pacientes. Então, as UPAs estão tendo que providenciar cilindros para conseguir tratar pacientes que não deviam ficar na UPA e sim ir para um hospital. Então, a UPA não foi feita para tratar paciente grave, não tem cilindro de oxigênio. Agora, cada leito numa UPA que recebe um paciente que é entubado e não deveria ser entubado numa UPA, precisa de 3 cilindros de oxigênio, um que fica grudado no paciente, um que vai para a fábrica para encher e outro que está no caminho, indo e voltando. E por isso não tem cilindro, acabou o cilindro. Oxigênio não é o problema é cilindro de oxigênio. E o problema não deveria ser cilindro, porque os pacientes deveriam ficar nos hospitais, e os hospitais não usam cilindros, usam tanques estacionários com grande capacidade de armazenamento de oxigênio. Então nós estamos vivendo uma crise onde a responsabilidade dos governos executivos, das 3 esferas de governo, é absoluta. Mas, sem sombra de dúvida, a maior responsabilidade é do Ministério da Saúde. Muitos dos leitos de UTI que nós conseguimos ter no final do ano passado foram desativados porque o Ministério da Saúde suspendeu o financiamento desses leitos. Chegamos a ter 15 mil leitos de UTI, no final do ano estávamos com 3.500 leitos de UTI, porque o Ministério da Saúde disse que acabou a pandemia em 2020. É inacreditável. Aí teve que entrar o Supremo, mandando retomar os leitos em várias partes. E a gente está vendo o que está acontecendo no Distrito Federal. Os flagrantes são corpos no chão, nos corredores dos hospitais, das unidades de saúde. Não tem onde pôr, no chão. É um flagrante ou outro que escancara, muitas vezes, algo que está ali por trás daquele portão, daquele local, que é impactante tanto para o profissional de saúde que está ali fazendo de tudo também, mas na hora que esse registro sai e ganha a repercussão, a gente entende de fato, né? A gente vê de fato o que está acontecendo. Gonzalo, enfim, o horizonte não é muito promissor, mas o que é sempre muito, muito importante são as vozes não se calarem. Então, muito obrigada por aceitar meu convite, de estar aqui na CNN, de participar do podcast. Agradeço demais e já deixo o convite para uma próxima. Muito obrigado e parabéns pela sua tarefa de informar. É a única coisa que nós não podemos deixar de fazer, informar a nossa população sobre esses desastres que estão acontecendo. Sem que a população se posicione, sem reclamar, nós com certeza não iremos melhorar. Sem dúvida, estamos aqui, informando sempre. Obrigada, querido, até a próxima. Vamos saber mais? Eu converso agora com o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz. Júlio Croda, muito obrigada por estar aqui comigo no podcast. A gente está sempre na TV juntos, mas aqui também é fundamental ouvi-lo, então bem-vindo. É um prazer, Mona Lisa, estar na CNN agora nessa plataforma de podcast, podendo falar um pouco a respeito do Covid. Exato, querido. Eu adoraria ter um cenário otimista para a gente viajar nele aí, mas não é o caso, né? Então vamos falar aí do que está acontecendo e do que estamos esperando. Vamos começar o papo, se você concordar, claro, falando aí sobre a expectativa, então, da produção do tal IFA, né? Que os brasileiros, grande parte dos brasileiros aprendeu que uma sigla até então que não fazia parte do nosso universo, que é o ingrediente farmacêutico ativo. A produção do IFA, então, em território nacional a partir de maio. Qual que é o impacto disso, de fato, na vacinação no nosso país? Dá para deslanchar ou a gente vai ter que continuar priorizando aí os grupos nesse momento que a gente não sabe mais que grupo prioritário, né? Porque tá todo mundo aí sendo alvo dessa nova cepa. Croda, me ajuda. Eu acho que vai ajudar muito, né? Porque a gente, a partir desse momento, tem um domínio integral do processo de produção de uma vacina. Então, a partir de maio, lógico que é
é necessário um aval da Anvisa. A Anvisa tem que aprovar essa produção integral da vacina no Brasil pela Fiocruz, mas isso nos dá a autonomia de aumentar a produção da vacina e atingir a capacidade máxima de produção da planta da Fiocruz. E quando eu falo em grupos prioritários, nesse momento da pandemia, com tantos relatos aí dos especialistas, dos médicos, de vocês, infectologistas, estudiosos, né? Infelizmente, a gente está vendo pessoas jovens, internadas, pessoas sem comorbidades, precisando ser entubadas. A gente, nesse momento, nesse futuro próximo, a gente vai ter que priorizar quem quando a gente pensa em vacinação mais robusta? Então, a gente tem que terminar os idosos, em alguns estados está entrando no 70, 69, 68, então tem que finalizar os 60 anos, tem que vacinar todas as pessoas com comorbidades, não tenho dúvida em relação a isso, e ir vacinando demais grupos que fazem parte desse plano inicial do governo federal, que é aproximadamente 100 milhões de brasileiros. A gente tem nesse plano profissionais de segurança, tem uma proposta de incluir professores em diversos estados, então é necessário ainda avançar muito essa vacinação para que a gente chegue na população geral. População abaixo de 60 anos, ela só vai ser vacinada depois que finalizar esse grande grupo de 100 milhões de brasileiros. Então isso estaria o quê? No seu horizonte? Setembro, outubro, numa perspectiva real? Mais do último trimestre, ou 2021, ou talvez 2022, né? Talvez só em 2022, a depender do quantitativo de vacinas que realmente chegue no Brasil, porque a gente tem previsões pelo Ministério da Saúde de entrega de um quantitativo bastante expressivo nesse ano, mas ao longo do tempo houve mudança desse cronograma. Todo mês houve uma diminuição do número de doses que estava previsto. A gente espera, por exemplo, que as doses contratadas da Pfizer, 100 milhões de doses, 38 milhões de doses da Janssen, não sofra nenhum atraso e a gente possa realmente conseguir imunizar toda a população brasileira até o final do ano, como o próprio governo federal garantiu. Sim. Vamos lembrar aqui promessas. Um ex-ministro, ainda bem, ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou isso com todo o respeito, não é desrespeito algum, mas foi uma administração desastrosa em todos os aspectos. O ex-ministro prometeu vacinar metade da população brasileira até o meio do ano. Isso foi falácia diante do quadro real, Croda? Sim, a gente não vai conseguir vacinar toda a população brasileira até meio do ano. Talvez a gente consiga até agosto, setembro, né, vacinar mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. Se lembra que é com 2 doses, então isso daria aproximadamente mais de 200 milhões de doses. Nós não estamos nem perto disso, né? Então acho que realmente não vai ser possível finalizar e cumprir essa meta que foi estipulada pelo ministro. Sim. Ô Croda, quando a gente vê aí essa tentativa, né, agora, ou essa sinalização do governo federal, dos chefes dos poderes, que se reuniram, então, nessa quarta-feira, juntamente ali com lideranças regionais, né, governadores, ministros também, para, de fato, então, estabelecer uma ação nacional, né, uma coordenação nacional para o enfrentamento da pandemia, mas ali de novo, Croda, de novo, a gente ouviu saindo da boca do presidente da República medicação preventiva, nada sobre isolamento, e estava ali do lado o novo ministro da Saúde. O que isso aponta para você que está aí no meio dessa discussão toda, ajudando a gente, brasileiros, a entender a gravidade real do que nós precisamos aceitar? Monalisa, o que a gente observa é que, apesar da troca do ministro e da gestão desastrosa que nós tivemos, o direcionamento, a condução da pandemia não está sendo feita pelo Ministério da Saúde, pelos técnicos do Ministério da Saúde. Quem está dando a direção do combate ao vírus é o próprio presidente e, nesse sentido, ele já deixou claro que apoia tratamento precoce, um tratamento que já foi desacreditado por todas as comunidades científicas, por todos os órgãos de controle do mundo todo. Então, assim, ele está isolado nesse tipo de posição quando diz respeito ao uso de medicamentos não cientificamente comprovados. A própria Organização Mundial de Saúde sugeriu não mais investir recursos, por exemplo, na hidroxicloroquina, porque já está mais que provado que não tem nenhum benefício. E aí a gente tem diversos outros medicamentos que a gente também não tem nenhum dado científico
que prove que é efetivo. Na contramão disso tudo, né, de afirmação e de condução da pandemia, como você falou, não existe nenhum reforço no que diz respeito ao distanciamento. Ele não fala claramente que é importante utilizar máscara, que é importante manter o distanciamento. Ele não apoia os gestores estaduais e municipais nas medidas necessárias nesse momento de colapso, de restrição, inclusive com lockdown. Ele, inclusive, entrou com uma ação contra essa medida que foi estipulada, tentando controlar a transmissão da doença. Então, apesar de toda a troca no Ministério, de toda a pressão da sociedade para uma melhor condução da pandemia, isso na prática não vai ocorrer porque ele não quer essa mudança efetivamente em linhas gerais. Ô Croda, eu preciso da sua ajuda sobre uma informação que eu não sei se você está a par. Se você não quiser comentar, fique à vontade, tá, querido? Mas é uma informação que circulou, então, nas últimas horas, muito fortemente, surgiu ali numa apuração do Estadão, que é a utilização do tal kit Covid, levando, então, pacientes para a fila dos transplantes. Pessoas estão morrendo, segundo o apontamento do Estadão, pelo menos 3 pessoas morreram por causa de um agravamento ali de uma hepatite causada, então, por esse tal kit que a ciência no mundo todo, no mundo inteiro, já disse que não funciona. A gente viu Donald Trump tomando preventivamente, ficou doente, precisou ali ser internado, precisou de um cuidado maior e pagou o preço político disso. Como é que a gente explica para as pessoas que, pelo amor de Deus, não se toma kit anti-Covid? Não existe. Muito difícil, né? Porque o combate à pandemia foi polarizado. Existe um grande grupo de apoiadores, um apoio ideológico à condução da pandemia pelo presidente, que acredita, que tenta ludibriar a população no sentido de apoiar um tratamento precoce, justamente para ir contra as medidas preventivas, principalmente relacionadas ao distanciamento, principalmente as medidas restritivas que evitam a transmissão da doença. Então, é uma desinformação, uma campanha de comunicação para desinformar e falar basicamente assim: existe um tratamento precoce, você não precisa ficar em casa, você pode retornar todas as atividades habituais, porque se você pegar o vírus, a gente tem um tratamento efetivo que vai resolver o problema. Além de não resolver o problema, traz essas consequências. A gente sabe, é um fenômeno raro, tudo bem, uma hepatite medicamentosa levando possivelmente a transplante hepático, esse relato do Estadão. Mas para que você vai se expor a um tipo de tratamento, a esse tipo de medicação de forma desnecessária, né? Então, não existe justificativa para as pessoas estarem utilizando, se não for uma justificativa ideológica de convencimento, esse kit Covid. A gente tem que entender que essa doença, né, no início, realmente a gente desconhecia como tratar, como conduzir, mas depois de um ano de pandemia, com os esforços da ciência centrado em responder muitas das perguntas relacionadas ao tratamento, esse discurso que a doença continua desconhecida caiu por terra. A gente já sabe o que funciona, o que não funciona, principalmente relacionado ao tratamento. E todas essas medicações que envolvem o kit Covid, a gente tem certeza que não funciona e não deve ser adotada na boa prática clínica de nenhum profissional de saúde e de nenhum médico. Sim. Querido, quero já ir encaminhando para o final, infelizmente, porque no podcast a gente tem um tamanho aí determinado, um tempo de duração. Ficaria aqui conversando com você horas, mas não é o caso. Quem sabe numa próxima a gente faz um podcast especial de 1 hora. Ó, já deixei aqui, todo mundo arregalou o olho, mas pode ser. Croda, vamos então dar o beabá mesmo, porque eu não desisti de ficar aqui no beabá da informação correta. Eu vou até o fim nisso, até o dia em que chegar lá a vinheta de Breaking News com o meu rosto e eu puder dar a informação de que sim, a pandemia no nosso país acabou. Enquanto isso não acontece, continuo batendo na tecla, Croda, para quem não pode ficar em casa, para quem tem que trabalhar. Eu estou falando de todo mundo, né? Porteiros, atendentes, seguranças, jornalistas, médicos, infectologistas, enfermeiros, gente que não tem muitas vezes como fazer o home office.
tem que estar presencialmente, tem que ir para o transporte público, tem que se movimentar, de alguma maneira tem que estar ali numa sala ou num ambiente com outras pessoas. O que tem que fazer nesse momento para ter a certeza de que você está cuidado, apesar de estar exposto? Primeiro, fazer um adendo aqui, Mona Lisa. O que você falou em termos de transporte público é um fato. E isso é função do gestor estadual e municipal, garantir o transporte público prestado pelas empresas de qualidade, sem aglomeração. Isso, assim, a gente tem que brigar por isso. E de medidas individuais, o que é importante, esse é fundamental. A gente tem que usar máscara o tempo todo. E o que a gente observa quando a gente vai para a rua, quando a gente vê alguns estabelecimentos comerciais, é que a pessoa está usando a máscara no queixo, está usando a máscara na boca, e só quando tem algum tipo de fiscalização, ou só quando chega algum cliente, a pessoa coloca a máscara. Não, a máscara tem que ser um hábito da população brasileira. Uso extensivo e por todo o tempo enquanto você estiver na rua. E de preferência, se você tiver condição, use 2 máscaras. Saiu o estudo do CDC que você utilizar uma máscara cirúrgica e por cima uma máscara de pano possui eficácia igual aquela máscara profissional, aquela máscara que a gente chama de PPF2 ou N95, que os profissionais de saúde utilizam. Então, assim, a máscara cirúrgica está cada vez mais barata. Então, se você tiver condição, se você tiver que trabalhar, utilize 2 máscaras, utilize o tempo todo, exija que todo mundo à sua volta esteja utilizando máscara o tempo todo, durante todo o período de trabalho. Sem dúvida. É isso, a gente bate aqui no básico, mas o básico sim salva uma vida. E não aguento mais só ver esses números da pandemia piorando, é uma tragédia que a gente sabia que estava anunciada, mas a hora que ela chega, bate muito forte. Muito obrigada, tá, Coroda, por não desistir de continuar falando. Muito obrigada, de verdade. É um prazer, Mona Lisa, estar com você, da CNN, e gravando esse podcast. Estou à disposição. Quando a gente programar, vamos gravar esse de 1 hora e aí para a gente esclarecer mais a população. Querido, não tenha dúvida que acontecerá. Então já se programa aí, bota água no lado, já pega um lanchinho que em breve terá um podcast especial. Um beijo para você. Continue se cuidando. Um abraço. Estamos quase no fim da semana, mas tem um longo caminho ainda de enfrentamento da pandemia nos próximos dias, especialmente nos próximos dias, né? Por causa das medidas que vem aí, o mega feriadão e o tempo que a gente tem para digerir todas essas informações sobre o nosso comportamento e os nossos desafios. Amanhã tem mais papo para fechar a semana, então, em té.